A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar de ecologia e espiritismo e vamos tentar aqui construir pontes de afinidade entre ambas. Não é difícil perceber o primeiro traço comum entre ecologia e espiritismo, porque são ciências sistémicas que procuram investigar, cada qual com a sua ferramenta de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida. Essa visão sistémica da realidade revela-se de forma tão explícita nas duas ciências que o que aparece em certas obras espíritas poderia perfeitamente embasar alguns postulados ecológicos. No livro A Gênese, que compõe a codificação espírita, a relação de interdependência preconizada pelos ecologistas aparece descrita da seguinte maneira por Allan Kardec. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Noutro trecho afirma: de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. A percepção de uma realidade sistémica num universo onde a figura de Deus está presente é traço comum em todas as doutrinas ou tradições religiosas. E isso também inclui o espiritismo. O físico austríaco Fritjof Capra afirma que a percepção da ecologia profunda é a percepção espiritual ou religiosa. Quando a concepção de espírito humano é entendida como o modo de consciência no qual o indivíduo tem a percepção de pertinência, de conexão com o cosmos como um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda. Leonard Boff, teólogo e escritor, chama de universo autoconsciente e espiritual, o ambiente onde todos estamos intrinsecamente em relação. Por espírito se entende a capacidade das energias primordiais e da própria matéria interagirem entre si, de se autocriarem, de se auto-organizarem, de se constituírem em sistemas abertos, de se comunicarem e formarem teias cada vez mais complexas de inter-retrorrelações que sustentam o universo inteiro. O espírito é fundamentalmente relação, interação e auto-organização em diferentes níveis de realização. Ao comentarmos, amigos, a questão 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma que é assim que tudo serve, que se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Na visão espírita, esse encadeamento de todos os seres se resolve de uma maneira que lembra por vezes o evolucionismo de Darwin. O darwinismo inspirou uma das perguntas feitas ao Espírito Emmanuel no livro O Consolador. A resposta se deu através da psicografia de Francisco Canto Xavier, que na questão número 41 diz assim: a ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinistas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do espiritismo. E eles respondem a esta questão. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do espiritismo no abraço final com a verdade suprema.
A resposta, caros amigos, sugere que, se não há plena identificação entre as diferentes correntes, há sinergia. Ou que a ciência da Terra avança na direção daquilo que a espiritualidade afirma como sendo verdade. Nas obras espíritas, explica-se como a jornada evolutiva se desdobra pelos três reinos da natureza. O pesquisador Jorge Andréa dos Santos, também médico e professor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, traz informações importantes sobre este assunto. Ele diz que o mineral possui tanto a vida quanto o vegetal e o animal. O princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e fauna, existe também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão, em que átomos e moléculas se unificam e equilibram. Do simples fenómeno químico até às manifestações humanas dos nossos dias, existe o princípio espiritual regendo e orientando, claro que sob formas variáveis, ampliando-se à medida que a escala evolutiva avança. A ideia de que os reinos da natureza se apresentam como degraus da escada evolutiva também é elucidada pelo espírito áureo através da psicografia de Hernani Santana, que diz assim: tais princípios sofrem passivamente através das eternidades e sob a vigilância dos espíritos propostos as transformações que hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada dois destes reinos. Chegam dessa maneira numa progressão contínua ao período preparatório do estado de espírito formado, isto é, ao estado intermédio da encarnação animal e do estado espiritual consciente. Bom, depois, vencido esse estado preparatório, chegam ao estado de criaturas possuidoras do livre-arbítrio, com a inteligência capaz de raciocínio, independentes e responsáveis pelos seus atos. Caros ouvintes, a afirmação espírita de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza numa progressão contínua determina o aparecimento de uma nova ética em relação a todas as criaturas existentes. Os demais seres vivos poderiam ser considerados nossos irmãos em evolução que hoje estagiam em níveis inferiores já experimentados por nós. Francisco de Assis conversava com borboletas e pássaros há cerca de 800 anos atrás e deixou eternizado o cântico das criaturas. Seria ele um precursor desse novo olhar interligado que reconhece as relações de parentesco entre todos os seres vivos? Pesquisas genéticas recentes confirmam esses surpreendentes graus de parentesco através do exame do DNA. Temos, caros amigos e ouvintes, nós temos 30 mil genes e embora no topo da cadeia evolutiva nossa diferença para os ratos é de apenas 300 genes. Em relação aos vermes, são apenas 10 mil genes a mais. O facto é que espíritas e ecologistas têm motivos de sobra para defender a mesma causa, ou seja, que é a proteção da biodiversidade. Se, para o ecologista, a expressão equilíbrio ecológico revela a capacidade de um ecossistema se manter perene por si mesmo, sem que o homem interfira nesse software inteligente da vida, comprometendo sua resiliência, para os espíritas há que se reconhecer algo mais, que é a importância da escada cujos degraus precisam suportar
a evolução de outros que, como nós, têm o mesmo direito de existir e seguir em frente. Enquanto, e já falamos isso no outro sábado, enquanto o abate de animais para a alimentação humana ainda for visto como uma necessidade, que se considere a forma mais ética de realizar esse procedimento sem crueldade, eliminando ao máximo os riscos de dor e sofrimento. Nós somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. A palavra homem, de onde vem humanidade, tem origem no latim humus. A palavra Adão, que aparece simbolicamente no Velho Testamento como a primeira criatura humana, significa terra fértil em hebraico. Essa mesma terra que empresta o nome ao planeta é a nossa espécie. Se revela no mais rudimentar dos exames de sangue, quando descobrimos que, por nossas veias, transportamos minérios que jazem nas profundezas do solo. Ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, manganês, potássio, magnésio e outros elementos são absolutamente fundamentais à nossa saúde e bem-estar. Se descuidamos da ingestão desses nutrientes, presentes em boa parte dos alimentos, o nosso metabolismo fica exposto a diferentes géneros de desequilíbrios e doenças. O mesmo ocorre em relação à água. As primeiras estruturas microscópicas de vida do planeta apareceram nas águas salgadas e quentes dos mares primitivos. Também quente e salgado é o líquido que nos envolve durante todo o período de gestação no útero materno. O soro fisiológico, bem como o soro caseiro, salva vidas quando recompõe a tempo nossa necessidade deste precioso líquido. Por um capricho divino, a proporção de água no planeta, 70%, é a mesma com que esse elemento se resolve em nosso corpo físico. Precisamos ingerir pelo menos 2,5 litros de água por dia para assegurar o bom funcionamento do metabolismo, irrigando células, glândulas, órgãos, tecidos. Também precisamos de uma quantidade mínima de água no ar que respiramos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se a umidade relativa do ar oscilar entre 20% e 30%, deve-se considerar estado de atenção. Entre 12% e 20% é estado de alerta. Abaixo dos 12% é estado de emergência. É absolutamente desagradável e ameaça à saúde respirar num ambiente com pouco vapor de água misturado ao ar. Caros amigos e ouvintes, hoje estamos a falar de espiritismo e ecologia. Duas doutrinas, dois conhecimentos, duas ciências que se interligam. O elemento fogo revela-se simbolicamente em diferentes fenómenos fundamentais à manutenção da vida. Vem do Sol a energia, que sustenta todas as estruturas vitais do planeta, cujo núcleo é composto de uma grande massa de magma incandescente. O que se convencionou chamar de efeito estufa é a capacidade da atmosfera reter parte do calor irradiado pelo Sol. Trata-se de um fenómeno natural que assegura a manutenção da temperatura média do globo na faixa dos 15 graus. Não fosse possível reter esse calor através dos gases que compõem a atmosfera, a temperatura média do planeta seria de 23 graus negativos, reduzindo-se drasticamente a presença da vida na Terra. O aquecimento global é o agravamento do efeito estufa, causado principalmente pela queima progressiva de petróleo, carvão e gás, que gera inúmeros problemas à humanidade através das mudanças climáticas. Por fim, somos animais de sangue quente,
graças ao trabalho ininterrupto de um poderoso músculo do tamanho de uma mão fechada que irriga a vida para todas as partes do corpo humano. Caros amigos, o coração é a grande fábrica de calor do organismo, símbolo maior do amor e da nossa capacidade de doar, de nos entregar e de manifestar os mais nobres sentimentos. O ar, outro elemento, é o elemento mais urgente para a nossa existência. Podemos passar vários dias sem ingerir alimentação sólida, um número menor de dias sem líquidos, mas apenas alguns poucos instantes sem ar. Na milenar tradição mística da Índia, o prana, ou força vital, é absorvido através da respiração. Numerosas práticas de meditação preconizam a necessidade de respirarmos com consciência, entendendo a inspiração e a expiração como importante ferramenta de troca de energia com o meio que nos cerca. A respiração profunda regula o batimento cardíaco, harmoniza os centros de força ou os chakras que acumulam e distribuem energia vital, ajuda a clarear o raciocínio e a apaziguar as nossas emoções. Considerando a importância estratégica de todos esses elementos para as nossas vidas, é forçoso reconhecer que sem água potável, terra fértil, ar respirável e incidência adequada de luz e calor, nosso processo evolutivo encontra-se deveras ameaçado. As condições cada vez menos acolhedoras da nossa casa tornam o ambiente hostil à vida humana por nossa própria imperícia, imprudência ou negligência. Sofremos as consequências dos estragos que determinamos ao meio que nos cerca, porque, na verdade, o que está fora também está dentro. Não é mais possível separar a humanidade do planeta. O meio ambiente começa no meio da gente. No capítulo 10º, caros amigos e ouvintes, do livro A Gênese, Allan Kardec ratifica este princípio comum ao dizer que são os mesmos elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos. O que vale para o corpo físico também vale para a substância que envolve o espírito, como aparece explicado no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. É o que na doutrina se convencionou chamar de perispírito, ou corpo espiritual. Um alerta que os ecologistas denunciam, com tudo isto, o risco do colapso na capacidade de suporte do planeta em atender às atuais demandas da matéria-prima e energia da humanidade. Inúmeros relatórios científicos produzidos por organismos multilaterais da ONU consideram esse risco iminente se não corrigirmos o rumo desde já. Alguns estudos indicam que, se nada for feito, se permanecermos sem as mudanças estruturais necessárias, essa ruptura poderia acontecer aproximadamente no ano 2050. Os espíritas informam, através do esclarecimento, que o processo de evolução do planeta Terra, que deixará de ser um mundo de provas e expiações para se afirmar como um mundo de regeneração, está em pleno curso e vai provocar mudanças importantes na vibração do orbe, o que significa que só permanecerão por aqui aqueles que vibrarem numa frequência compatível. Se nós, caros amigos ouvintes, entendermos que as escolhas coletivas da humanidade têm determinado a exaustão dos recursos naturais não renováveis do planeta, e que isso se volta contra nós a ponto de ameaçar diretamente a nossa sobrevivência, a já mencionada expressão ecocídio faz sentido e se aplica à realidade presente. Se o suicida
escolhe matar o corpo e isso acaba por acontecer pela vontade do seu livre-arbítrio, o mesmo poderia acontecer coletivamente se as nossas escolhas enquanto espécie não forem repensadas, se não empregarmos tempo e energia suficientes na solução desses problemas causados por nós próprios. Hoje, apesar de amplos e detalhados diagnósticos sobre a situação cada vez mais precária dos ecossistemas, não se percebe um senso de urgência que oriente a tomada de decisão no rumo certo. E Deus, caros amigos, e pergunta-se, e Deus nesta história? E Deus no meio disto tudo? Bom, o Deus que protege e ampara é o mesmo que delega funções e atribuições. Numa linguagem típica dos mercados, Deus terceiriza e confiou o planeta à tutela dos homens. Agora a questão é, será que estamos devidamente mobilizados para enfrentar esses problemas? O desafio de enfrentar problemas cruciais para a manutenção da vida biótica na Terra é um meio de se acabar com um marasmo em que a sociedade atual se vem acomodando. É preciso ver e temer o perigo de perto para que as soluções brotem com esforço coletivo, já que o perigo é inerente a todos e não apenas a alguns países. A boa notícia, caros amigos ouvintes, é que dispomos de suficiente conhecimento e tecnologia para mudarmos o curso da história na direção que mais nos interessa. Mas será que é isso que realmente desejamos? E ficamos hoje por aqui com este aspecto da ecologia, do espiritismo, da nossa morada terrestre. O que é que estamos a fazer com a nossa casa? É uma questão para pensarmos, para repensarmos e não adiarmos o esforço individual e coletivo para a mudança que todos nós desejamos. E a mudança, caros amigos e ouvintes, podem ter a certeza, a mudança nunca vem de fora para dentro, vem sempre de dentro para fora. Marcamos o encontro para o próximo sábado com outra temática. Até lá, façam o favor de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Um grande abraço. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.